Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de Excel. Nessa aula a ideia é trazer um pouco dos conceitos mais simples sobre como funciona o Excel, quais são as possibilidades que ele oferece, e à medida que as aulas forem passando, a gente vai abordando dúvidas mais específicas com conteúdos que possam surgir. Para poder me embasar para essa aula, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e lá surgiram muitas dúvidas de como iniciar uma planilha, quais são as possibilidades que o Excel ele oferece para a gente. E eu vou estar tentando abordar tudo isso para que a gente possa então construir o conteúdo ao longo desses vídeos. Então, basicamente, essa é a cara da nossa planilha. Ela tem um monte de opções aqui em cima. Recomendo a quem está começando explorar um pouco dessas abas, clicar nas opções que elas oferecem, como por exemplo aqui para mudar a formatação. Posso olhar, por exemplo, as fórmulas que o Excel apresenta, gerenciador de nomes e por aí vai. Tá? Então, o que eu gosto de pensar quando eu vou começar uma planilha? Aqui eu separei algumas dicas no início, que é para a gente pensar sempre que vão ter entradas, vai ter o nosso sistema, as nossas contas e as saídas. Então a ideia é sempre botar as entradas o mais simples possível. O nosso sistema ele pode ser sim bem robusto, ele pode fazer contas mais complexas e as saídas também tem que ser de fácil visualização. Por que eu digo isso? Por que eu ressalto essas informações? Eu já fiz muita planilha complexa e que com o passar do tempo ela não foi utilizada. E eu percebi que à medida que eu facilitava o preenchimento dos dados e a análise que eu tirava depois, essa planilha tinha como uma tendência de se destacar e continuar funcionando mais para frente. Tá, agora visualizando isso aqui, como que a gente pode iniciar uma planilha de fato? Bom, passando então aqui para a nossa aba de esboço, a gente pode ver um exemplo de uma sala de aula, onde a gente tem os alunos, prova 1, prova 2, prova 3 e o trabalho. Vamos supor que um professor digitou essas notas e ele quer calcular a média para saber se os alunos vão ser aprovados ou não. Então o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é adicionar uma coluna de média, coloca igual, igual sempre para iniciar uma fórmula. Então a gente coloca aqui, coloquei med, ele já apareceu as sugestões, colocar média simples. E o que a gente tem que fazer é entender o que o Excel está me dizendo. Então, para eu calcular a média, eu preciso de números que vão ser colocados aqui. O Excel ele tem várias opções. Eu posso selecionar manualmente aqui as células, aí dou um ponto e vírgula, seleciono o próximo. Ou posso também selecionar um intervalo de células, como por exemplo, se eu selecionar aqui direto, fechar o parênteses, ele já vai me dar a média. Uma forma de a gente conferir se esses valores são certos é quando a gente coloca aqui, ele já aparece aqui embaixo a média, a contagem e a soma. Então a gente sabe que está ok. Beleza, coloquei essa média aqui, o que eu posso fazer é dar 2 cliques aqui nessa pontinha quando aparece a cruzinha e ele já vai fazer até lá embaixo para mim a média dos alunos. Beleza, feito isso, eu já posso começar a fazer então a parte estética da planilha. Então aqui já é com formatação, já coloquei umas bordas. Recomendo fazer isso depois que a planilha já começar a ter uma cara um pouco mais refinada. Por quê? Muitas vezes, quando vocês estão construindo uma planilha mais complexa, as coisas vão mudar de lugar, vocês vão colocar uma célula num lugar diferente, e fazer formatação sempre que coloca uma informação nova acaba demandando bastante tempo, então façam depois de já ter um certo andamento. Tá, feitas essas médias aqui, o que a gente pode fazer a mais no Excel? Então aqui vamos supor, eu posso ter um exemplo onde eu tenho mais turmas. Aqui eu já tenho uma função que me diz se o aluno foi aprovado ou não. E aqui também eu posso, por exemplo, como o Excel é uma ferramenta bem versátil, eu posso fazer a consulta das informações. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher a turma. Feito isso, eu consigo escolher o aluno, por exemplo, Ana Clara,
e ele já me dá o resultado. Então isso é bem interessante. Aqui também eu coloco a opção de fazer uma média para a gente saber, por exemplo, como que foi cada turma. E aí eu já vou responder então a próxima pergunta, que é como eu posso interligar uma aba em outra, como eu posso fazer essa junção. É bem simples. O que a gente precisa fazer então é, por exemplo, clicar aqui, aí eu vou digitar o comando, pode ser um média C ou uma média simples, depois eu já explico o porquê. E aí a gente pode então selecionar aqui, a partir do momento que a gente clica em outra aba, ele já vai colocar o nome da aba e uma exclamação, e a gente pode selecionar então os valores. Aqui eu vou selecionar na mão, mas eu poderia também usar, por exemplo, um comando de média C e filtrar caso os valores fossem iguais a MAT, VESP ou NOT, que seria noturno. Então selecionei aqui as informações, posso fechar o parênteses, e aqui ele já me deu o resultado. Ele vai dar o resultado aqui do lado no gabarito aproximado. O que a gente pode fazer para chegar nesse valor é simplesmente reduzir o número de casas decimais. Então, aqui o que a gente pode fazer, chegamos no mesmo valor. A mesma coisa para os outros, esse aqui eu vou deixar como um exercício. Experimentem fazer com o comando média C. O gabarito ali ele vai estar com média C. Agora a gente passa então para a nossa próxima etapa, que é a de condicional. Então a gente chegou aqui no condicional. O que é a condicional? Nada mais é do que você fazer uma pergunta para o programa e o programa vai classificar. Se essa pergunta for uma resposta verdadeira, então eu vou executar uma ação, para o caso seja verdadeiro. Se ela for falsa, executo uma outra ação. Então, mas trazendo então para um exemplo prático, o que eu quero fazer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho uma função que eu quero classificar se a minha média que o aluno atingiu aqui vai ser suficiente para ele ser aprovado ou não. Os critérios para ele ser aprovado é se ele tirar entre 0 e 5,99, ele está reprovado. E se ele tirar, então, entre 6 e 10, ele foi aprovado. O que a gente vai começar fazendo? Coloca o igual, que é para iniciar uma fórmula. Coloca a fórmula C, que é uma fórmula que tem bastante dúvida. Justamente quando a gente começar a ver as próximas condicionais ali, vocês vão ver que a fórmula vai ficar um pouco maior, mas não precisa ter medo. Como eu gosto sempre de olhar aqui, C, teste lógico. Qual que é meu teste? Se a média final do aluno for maior ou igual a 6, então ele vai ser aprovado, né? E aí eu já vou entrar em outra dúvida que apareceu para mim, que é como colocar texto. Para colocar texto é bem simples, a gente vai colocar duas aspas, vai escrever o texto que a gente quer, fecha aspas. Pronto, nada mais. E aqui vamos entrar no caso então em que a média do aluno foi menor do que 6. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser reprovado. Então vamos escrever aqui. Fecha o parênteses. Ó, ele deu que o aluno foi aprovado, ok. E se eu clicar aqui de novo na cruzinha que aparece no cantinho da célula, ele vai arrastar para baixo. Aqui eu deixo um exemplo para vocês resolverem com condicional. São valores um pouquinho diferentes. Mas basicamente a ideia é a mesma. Passando aqui agora então para duas condições, nosso problema ele é muito parecido, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos supor que agora a gente tem um critério que entre 0 e 3 o aluno foi reprovado, entre 3 e 5,9 o aluno está em recuperação e entre 6 e 10 ele foi aprovado, como no caso anterior. Então aqui a gente vai ter a seguinte pergunta que a gente vai fazer no início, no nosso primeiro C. Se a minha nota for maior ou igual a 6, então, no caso verdadeiro, em que a média foi maior ou igual a 6, o meu aluno foi aprovado. Ok, isso aí a gente já tinha visto no exemplo anterior. Mas agora, vocês percebem que eu tenho mais dois casos para atender. Então, no caso falso, eu vou abrir uma outra pergunta. Então, eu vou abrir um novo C. Meu aluno foi reprovado, então no caso de ele ser reprovado, a média tem que ser menor ou igual a 3. Se ele for reprovado, eu vou executar então a condição de ser
da minha pergunta de reprovado ser verdadeira. Então eu vou expressar na tela que ele foi reprovado. Se ele não foi reprovado, ou seja, a média dele está entre 3 e 5,9, porque se fosse 6 ele ia cair nesse primeiro caso aqui. Como ela está entre 5,9 e 3, ele vai estar em recuperação. Então vamos escrever essa fórmula. Então o que a gente vai fazer? Colocar um igual, abrir o primeiro C. Não tenho, uma dica que eu quero dar é não tenham medo de usar os parênteses para resolver esses problemas de C. Eles ajudam bastante a gente a entender o que está acontecendo. Então, se a minha média final for maior ou igual a 6, como no exemplo anterior, a gente vai ter o caso aprovado. Bota um ponto e vírgula de novo. E aí agora a gente vai ter a condição falsa. Só que a minha condição falsa é uma pergunta de novo. Então eu vou colocar mais um C. E agora qual que é o meu teste? A minha média é menor ou igual a 3, então eu vou colocar aqui. Seleciona a célula de média. Agora eu vou mudar aqui o símbolo para menor ou igual. Vou botar um 3 aqui, ponto e vírgula. Aí o que a gente vai apresentar? Se no caso ela for menor do que 3, o aluno foi reprovado. E se não, como só vai sobrar um caso, ele está em recuperação. Fecha parênteses. Aqui eu fechei só o da primeira condição. Da segunda condição, no caso, né, para a condição falsa. E aqui eu fecho o meu parênteses todo para contemplar minha fórmula inteira. Aqui as cores do Excel também nos ajudam a identificar os parênteses, que nesse caso aqui é um parênteses vermelho, então o vermelho fecha com esse vermelho, e o parênteses que está em preto vai fechar com o que está em preto. Ok. Coloquei aqui, aparentemente funcionou. Agora vamos arrastar aqui para baixo, eu posso arrastar manualmente ou clicar no cantinho da célula. E aqui a gente já vê um caso que tá bem coerente. Eu vou mudar aqui a nota de um aluno para a gente ver se ele vai estar, no caso, reprovado. Então vamos botar aqui se o aluno tirou 1, já caiu aqui para 2,6 e ele foi reprovado. Esse exemplo ele é bem teórico, né, claro, mas ele ajuda a entender essa estrutura de raciocínio. Eu poderia ter N exemplos aqui para baixo em que essa regra funcionasse, então seria da mesma maneira. No caso em que for falso, eu posso ir abrindo em mais condições. Para essa aula era isso. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, que eu vou estar respondendo as dúvidas assim que possível. E essa planilha também está disponibilizada para caso alguém não tenha conseguido anotar alguma coisa, está acompanhando ela depois. É isso, muito obrigado e tchau, tchau.